Oi, gente! Entrada triunfal, gostaram? Tá legal a cadeira, né? Ó. Lembrete mental. Comprar uma cadeira nova para Albuquerque. Bom, gente, seguinte. O vídeo de hoje é para atender a pedidos de muitos de vocês que me mandam mensagem sempre falando, dá dicas de texto, fala como escrever melhor, coisas que você usa no seu dia a dia para escrever roteiros mais bacanas e tal. Então vamos lá, a gente resolveu gravar esse vídeo com 5 dicas para você escrever melhores textos, melhores roteiros. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, estudem gramática. Português, ao contrário do que muita gente diz, não é o idioma mais difícil do mundo, mas também não é um idioma super fácil. Então, estudem gramática, por favor, porque não adianta vocês entenderem muito de roteiro, vocês manjarem tudo de contação de história e coisas do tipo, se vocês não sabem conjugar um verbo da maneira correta, né? Então, parece meio óbvio, mas por favor, vamos estudar, vamos aprender a usar corretamente o nosso idioma. Usar corretamente não significa usar ele só na forma culta. A gente pode adaptar, a gente pode fazer adaptações, pelo menos eu acredito nisso, para deixar ele o mais falado, o mais popular, o mais simples possível. Mas óbvio, ele precisa ser correto. Tem algo que é um pouco clichê, mas é verdade. Se você quer virar cineasta, você precisa assistir muito filme. Se você quer escrever melhor, você precisa ler bastante. O máximo que você puder. Então, quanto mais referências de texto você tiver, isso melhora a tua escrita, isso te ajuda a moldar o teu estilo e faz você ter várias fontes diferentes ali para você aprimorar o seu texto. Mas tudo isso eu acho que é quase que óbvio, né? Então vamos para as 5 dicas práticas logo que pelo menos eu uso para escrever os meus textos. Dica número 1, cria tópicos. Não tá dando, vou ter que trocar essa cadeira aqui. Pera aí. Não estão com muita pressa não, né? Coisa rápida. Melhorou. Bom, já fica a dica aí, se você tiver uma loja de cadeiras e quiser presentear Albuquerque, a gente vai estar aceitando, senhor. Os tópicos, eles te ajudam a começar um texto. Então, você precisa contar uma história, você precisa escrever ali alguma coisa e você não sabe por onde começar. Pega os principais elementos dessa história, sei lá, eu vou contar a história do dia em que eu joguei futebol com uma pessoa que eu admiro demais, um artista, sei lá. Legal. O que de mais interessante aconteceu nesse dia? Você encontrou com essa pessoa no vestiário? Quando você chegou, como é que estava o clima? Tinha muita gente no estádio assistindo? Você levou algum amigo seu? Pega todos os pontos que são mais interessantes da história e vai salpicando na folha em branco. Vai só colocando tópicos. E aí você organiza esses tópicos de acordo com a ordem que você quer usar para contar a história, que não precisa ser ordem cronológica, vamos lembrar disso. Você pode contar a história de trás para frente, de frente para trás, misturando momentos, desde que tudo isso faça sentido. Depois que você tiver todos os tópicos prontos ali no papel, você começa a escrever os parágrafos e as frases em cima desses tópicos e junta tudo no final, amarra todos esses pontos no fim. É uma técnica, pode ser que não funcione para você, para mim quase sempre funciona, eu uso bastante isso porque eu corro risco muitas vezes de esquecer algum ponto da história. Então, quando você já joga tudo ali de uma vez, você lembra que aquele detalhe é importante e você encaminha o seu texto para contar aquele ponto específico. Dica número 2, cria um storytelling. Isso é muito importante, pelo menos na minha opinião. O que é um storytelling? É uma trama, basicamente. É como você vai contar essa história, de que maneira você vai contar essa história. Porque você, óbvio, precisa ter um começo, um meio e um fim. Mas a maneira como você vai revelar todos esses pontos é muito importante. Eu não gosto de entregar, por exemplo, tudo de uma vez. Tem gente que conta uma história já revelando a grande surpresa dela. Eu gosto de colocar sempre um suspensezinho, eu gosto de ir jogando algumas diquinhas e fazer a história criar um corpo. Até que a gente chega a um ápice ali, a um grande finale, né? A gente sempre tem algumas técnicas que a gente chama, por exemplo, de clímax e anticlímax. O que é isso? É você contar um momento muito legal da história e logo em seguida você contar um momento nem tão interessante, mas que é importante para o contexto. E aí logo em seguida você conta mais uma parte legal e você vai mesclando para você manter o interesse de quem está lendo a tua história, de quem está assistindo o seu vídeo ou qualquer coisa do tipo.
Essa é uma técnica bem legal, porque se você entregar tudo que é mais interessante logo no começo do texto ou do vídeo, por que a pessoa vai continuar assistindo? Por que ela vai se fixar no resto? Não vai ter nada de mais legal, de mais impactante. Ela não vai ter nenhuma expectativa. Então, crie um storytelling, isso é muito importante. Pensa em espalhar todas as coisas legais ao longo do seu texto para você manter a audiência, manter a atenção de quem está lendo ou assistindo o seu vídeo, que vai ser gravado a partir de um roteiro que você escreveu. Dica número 3, floreia, mas não muito. Você pode sim colocar sabores no seu texto, você pode fazer o seu texto ficar mais engraçado, mais gostoso, você pode colocar alguns pontos mais bacanas, ali, alguns pontos mais divertidos, mas não exagera. Porque se você florear demais, se você quiser deixar o seu texto muito cheio de gueri-gueri, pode ser que fique chato, pode ser que a pessoa fale, poxa, você não chega logo no ponto, você está floreando demais, está dando muita volta. Então, é legal, coloca sabor no texto, você pode até sair um pouquinho da história muito rapidamente para contar alguma coisa paralela que também tem a ver, mas volta logo, não deixa a coisa se perder. Lembra que você precisa ter um fio condutor, esse fio ele pode ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ele precisa seguir a mesma linha, porque senão teu texto vai ficar muito confuso e no fim das contas quem estiver lendo não vai saber do que se trata, não vai nem lembrar mais o que você estava querendo comunicar lá atrás. Dica número 4, reescreve. Então, quando você escrever um parágrafo, volta, lê de novo. Eu tendo a sempre jogar a primeira ideia no papel e depois eu vou aperfeiçoando. Você nunca vai conseguir o teu melhor texto de cara, com algumas exceções de pessoas absurdamente geniais, definitivamente não é o meu caso, então eu jogo a ideia no papel e eu volto, eu reescrevo, eu aprimoro, eu corto palavras. Isso é muito importante, cortar palavras, escrever de um jeito mais simples possível, sem ser rebuscado, sem querer ser culto demais, não precisa. E acreditem, escrever simples é muito mais difícil do que escrever de um jeito rebuscado. Dica número 5, e para mim essa é uma das dicas mais importantes porque é o que dá um sabor muitas vezes único nos textos, que são as iscas. O que são as iscas? Você começa escrevendo o seu texto e você sabe onde você quer chegar, mas você não precisa chegar lá de uma forma linear. Você pode jogar uma isca no começo desse texto, que é algum detalhe interessante da história que você cita. Só que depois você esquece e você continua o seu texto normalmente contando a sua história e você recupera essa isca que você jogou aqui no comecinho, lá no fim. A pessoa no meio do caminho já praticamente esqueceu disso que você falou lá no começo. Mas quando você volta nessa história lá na frente, a pessoa vai falar, nossa, é verdade. Você falou sobre isso lá no comecinho e agora você está trazendo de novo essa isca que você jogou para mim lá no começo de um jeito muito interessante, fazendo com que tudo se amarre, com que tudo faça sentido. São técnicas que fazem com que você consiga ter a oportunidade de prender muita atenção de quem está lendo seu texto ou assistindo o seu vídeo e vai fazer com que a pessoa fale, poxa, que legal, o cara pensou nisso, o cara escreveu de um jeito que nada foi por acaso, ele não colocou nenhum detalhe ali daquele texto à toa. Então, a organização é muito importante. Não adianta só você ficar jogando palavras ali ou ficar contando histórias a partir daquilo que vem à tua cabeça. Você pode fazer isso num primeiro momento, mas depois volta, retoma, organiza tudo e faz a história seguir um caminho que muitas vezes não é óbvio, não está na cara onde você vai chegar com aquela história. Bom, são 5 dicas básicas. É claro que não são só essas dicas as importantes para você escrever um bom texto. São dicas que eu gosto bastante, que eu considero muito importantes. Espero que elas te ajudem bastante e quero saber aqui nos comentários o que vocês fazem para conseguir escrever textos melhores. Quero que vocês também me deem dicas, porque afinal de contas a gente precisa estudar sempre, a gente precisa evoluir sempre e eu conto muito com a ajuda de vocês também para isso. Tá certo? Então valeu, continuem escrevendo aqui nos comentários o que vocês querem saber, que temas vocês querem que eu produza aqui nos vídeos do meu canal e vamos continuar batendo papo como sempre. Por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de dar like nesse vídeo, isso é muito importante pra gente. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar e vamos continuar batendo papo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.